Oi, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos para a gente fazer a nossa live hoje, conforme combinado, sobre medicamentos para emagrecimento. O nosso objetivo hoje é desmistificar algumas coisas que o pessoal acredita, que escuta falar, experiências pessoais que algumas pessoas eventualmente já tiveram, e eu recebo muito isso no meu consultório. Então, desejo que vocês sejam bem-vindos. Vou ficar de olho mais ou menos aqui nas perguntas de vocês, tá? Para que a gente possa esclarecer bastante coisa. Hoje eu tô aqui no consultório, tô diante do computador, eu anotei aqui algumas coisas que eu escuto diariamente dos meus pacientes com relação a medicamentos que auxiliam no processo da perda de peso, do emagrecimento, algumas dúvidas frequentes, alguns mitos, algumas verdades, algumas coisas que o pessoal costuma me questionar, e eu quero falar sobre isso de maneira especial com vocês hoje, tá? Então o pessoal tá chegando aí, combinamos hoje às 18 horas. Então vocês vão ver que eu vou estar falando com vocês, ora eu abaixo meu olhar para ver quem entrou, se alguém colocou alguma dúvida, se fez algum comentário, ora eu levanto meu olhar para ver as coisas que eu anotei aqui para falar para vocês, alguns mitos, algumas coisas que eu não quero esquecer nada. Eu quero fazer uma live dinâmica, eu vou jogar essa live depois no meu canal do YouTube, então eu não gostaria que ela ultrapassasse meia hora, porque senão eu não vou conseguir jogar lá. Tá? Então tende a ser um papo rápido, mas é muita informação, é muita coisa que eu tenho desejo de falar para vocês. Então, se surgir alguma dúvida, vocês joguem aqui para mim essa dúvida. Se for necessário, a gente faz um outro momento de esclarecer dúvidas também, de vídeo, falando de medicação, enfim, do assunto que vocês quiserem, tá? Quem me acompanha sempre, talvez percebe que eu tô num ambiente diferente, porque eu tô aqui no consultório. Normalmente eu faço as lives da minha casa. Eu vou dar uma rodada aqui com o celular para vocês conhecerem, quem não é meu paciente, vocês conhecerem aqui o meu cantinho, ó, um cantinho muito gostoso, um cantinho de paz. Eu coloquei aqui algumas palavras nessa parede, ó, palavras de incentivo, e é legal os pacientes param, eles ficam lendo assim, enquanto eu tô digitando, fazendo as minhas anotações. Então é um cantinho bem gostoso. Eu fiz aqui uma volta 360 graus aqui para vocês conhecerem o meu consultório. Aquela prateleira lá é o meu xodó. Olha lá. Adoro ela. Lá eu tenho alguns livros, tem uma foto minha com meu pequeno, tem muita coisa importante lá, São José. Então tem muita coisa importante. Vamos começar então falando sobre medicamentos, tá? Eu quero então que vocês me enviam as dúvidas. Bom, primeira coisa que está escrito aqui: medicamento para emagrecer, causa alteração de humor, irritação, batedeira, que a gente chama de taquicardia, problema no coração, causam muitos efeitos colaterais, então eu não quero tomar medicação para emagrecer por causa dos efeitos colaterais. Gente, pode causar, mas não todos os medicamentos, tá? Então, existem medicamentos, sim, que agem a nível de sistema nervoso central e que podem causar estes efeitos que eu estou falando para vocês, mas nós temos tantas outras medicações que não agem a nível de sistema nervoso central, que agem a nível de rins, de intestino, que são termogênicos, e aí não causam esses efeitos colaterais. Então, primeiro ponto, não é toda medicação para emagrecer que age a nível de sistema nervoso central, que vai causar irritabilidade, que vai causar boca seca, que vai causar taquicardia. Então, primeira coisa que eu quero desmistificar é isso, tá? Existem medicamentos para emagrecer que ajudam o processo de perda de gordura, que não causam efeitos colaterais. E aí eu já entro em outra aí que eu anotei, que eu escuto muito: não podemos misturar com outros medicamentos. É claro que aquela pessoa que já toma um monte de medicação precisa ser avaliado a reação que um fármaco tem com o outro, mas
Não é porque você já toma alguns medicamentos, sejam eles para o que quer que seja, que você não vá poder tomar uma medicação para emagrecer. Justamente porque medicamentos que auxiliam no processo da perda de peso agem em diversos sítios no nosso organismo. Então, tem aquele que age a nível do sistema nervoso central, então não deve ser combinado com drogas, por exemplo, da parte psiquiátrica. Muitas vezes não dá para associar. Agora, existem medicamentos que auxiliam no processo de emagrecimento que agem em outros sítios no nosso organismo, aumentando a sensação de saciedade, porque ele age lá no intestino, ou porque ele aumenta a excreção de glicose a nível de rins, ou porque ele aumenta a excreção de gordura a nível de intestino. Então, existem medicamentos que agem em outros locais no nosso organismo, que não têm interação com outros fármacos, com outras medicações e que não causam esses efeitos colaterais a nível do sistema nervoso central, que o pessoal fica muito preocupado de irritação, tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu anotei aqui, e acho que o mais clássico que eu escuto os pacientes trazerem para mim com relação a medo de tomar medicação para auxiliar no processo do emagrecimento, é que depois que para a medicação, volta a ganhar peso tudo de novo. Então, não quero tomar remédio para emagrecer, porque eu sei que depois que eu parar esse remédio, ele vai fazer com que eu ganhe peso tudo de novo. Então, o primeiro ponto é o seguinte: não é o remédio que faz com que você ganhe peso tudo de novo, a falta do remédio em si, a falta do princípio ativo em si, que faz com que você ganhe peso tudo de novo, tá? É o seu comportamento. Então, vamos entender isso, como que funciona. Então, hoje, no momento inicial, você não está tomando nenhuma medicação e você está com gordura acima do que você gostaria, ou com sobrepeso, ou com uma obesidade. E aí você inicia o uso da medicação. Com a medicação vem melhor alimentar, porque talvez a medicação ajude você a não sentir mais fome. Existem medicamentos que diminuem a sensação de fome, aumenta a sensação de saciedade. Existem medicamentos que agem como termogênico, medicamentos que agem, como eu falei, eliminando glicose ou gordura através do intestino ou através dos rins. Então, começa o efeito da medicação. Com isso, você vai comer menos. Eu oriento os meus pacientes a importância de fazer exercício físico. Então, a pessoa começa a se alimentar melhor e fazer exercício físico, associado à medicação, à melhora de sono, controle emocional, a pessoa emagrece. Por qualquer motivo, ela abandona o tratamento, ou porque atingiu o que ela gostaria de peso ideal, ou por questão de custo de medicação, ou porque cansou de fazer determinada dieta, ela abandona, ela para de tomar a medicação e ela reengorda. Por quê? Porque ela voltou a comer o que ela comia antes, porque ela parou de fazer exercício físico com tanta frequência quanto ela fazia antes, se é que ela estava fazendo antes, mas retomou hábitos inadequados. E aí aquela medicação que estava servindo como termogênico, como estimulante do metabolismo, como sacietógeno, que diminuía a sua fome, ela não está mais fazendo a função dela. Então você volta a sentir fome, você volta a se alimentar como você se alimentava antes de começar o tratamento. Então, a culpa de você retomar o peso não é do remédio em si, é dos seus hábitos. Então, o que eu falo sempre para os meus pacientes? Uma vez que você entra com a medicação, você só vai poder parar a medicação com um acompanhamento médico, porque eu chamo a medicação para controle de peso, diminuição de gordura, como uma muleta. Então, eu falo para os pacientes, olha, hoje eu vejo a necessidade de uma muleta para você, que é uma medicação para te ajudar no controle do seu peso. Essa muleta nós vamos tirar com o passar do tempo, conforme for possível. Então vamos lá. Chegamos a um peso que a gente acha, uma composição corporal que a gente acha que é adequada. Então agora você está mais fortalecido, eu posso começar a retirar essa muleta de você. Então eu começo com uma retirada progressiva da muleta. Eu não vou tirar de uma vez, porque senão é perigoso
você cair no chão. A gente começa com uma retirada progressiva desta muleta e vê como que você fica, como que você se sente. Se está tudo bem, você está bem, está conseguindo manter o seu peso, a gente tem mais liberdade de retirar essa muleta. Agora, se por um acaso a gente começou com a retirada da medicação, que eu chamo de muleta, a retirada desta muleta, e você não está se sentindo bem, voltou à fome, está com reganho de peso, é porque a gente vê que não é momento de retirar essa muleta, a gente deixa ela mais um pouquinho e mais para frente a gente tenta fazer a retirada novamente, tá? E aí eu falo para os meus pacientes o seguinte: coloca na balança todos os malefícios que o sobrepeso e que a obesidade te causam, riscos de doenças, desconforto e o uso de uma medicação. Coloca na balança, vê o que pesa mais. O fato de você ter que tomar uma medicação para manter o seu peso ideal, a sua composição corporal ideal, ou todos os malefícios do sobrepeso e da obesidade. O que pesa mais? O que é pior para você? E aí a gente vai decidir junto se entra ou não com a medicação, tá? Então a medicação ela não é imposta, ela é conversada e decidido junto. Mas não precisa ter medo de, parei o remédio, depois eu vou engordar tudo de novo. Não. Isso acontece com quem não faz um acompanhamento médico, com quem não está sob supervisão, quem faz as coisas por conta. Uma outra coisa que faz as pessoas reganharem peso é a falta de atividade física, porque num processo de perda de peso, a pessoa perde gordura, mas também acaba perdendo musculatura. E com a perda da musculatura, o metabolismo fica mais lentificado. Metabolismo lentificado, mais acúmulo de gordura. Então, no processo de emagrecimento, junto com a medicação, com o estilo de vida, com o exercício físico, com a alimentação, precisa fazer o exame de bioimpedância. Inclusive, está carregando agora no meu canal do YouTube um vídeo de bioimpedância, mostrando a balança, mostrando os parâmetros que ela analisa e alguns resultados aqui de pacientes, depois vale a pena conferir lá. A balança de bioimpedância vai me falar se você está mantendo a sua musculatura, se está perdendo musculatura. Perder musculatura não pode acontecer, senão o metabolismo fica lento e aí sim, quando a gente for retirar a medicação, você vai reganhar o peso. Por isso que é importante esse acompanhamento médico, tá bom? Outra coisa que eu anotei aqui que eu escuto falar: não, eu não sou obeso, não tô tão obeso assim, eu não preciso de medicação para perda de peso. Sabe que eu tenho um professor de endocrinologia, Dr. Hamilton Junqueira, ele fala assim: olha, gente, tem rabinho enroladinho, tem focinho com 2 buraquinhos, 2 orelhinhas e faz nhoque, nhoque, você acha que qual bichinho que vai se tornar? É um porquinho pequeno que vai virar um porcão grandão. Então, não precisa esperar o seu paciente ser um obeso mórbido para você entrar com medicação. Quando ele já começou um acúmulo de gordura e tem dificuldade de perder, mesmo que é um acúmulo pequeno, que ele ainda é um porquinho bebezinho, ele já é um porquinho e ele vai se tornar um porcão. E isso são palavras do professor Hamilton Junqueira, ele usa esses termos, tá? Então, mesmo que você ainda não é um obeso grave, mas você está com um acúmulo de gordura, dependendo do seu contexto de vida, das questões que envolvem esse acúmulo de gordura, nós já podemos sim entrar com medicação para auxiliar nessa perda de gordura, nessa perda de peso. Não precisa esperar esse quadro ficar mais grave numa obesidade realmente mórbida, tá bom? Então, olá, Bruno falando, eu sou um falso magro. Bruno, tem muito falso magro por aí. Pessoas que você olha, aparentemente elas são magras de aparência, porém elas não têm musculatura. Com pouca musculatura, qualquer gordura faz com que essa pessoa esteja com um percentual de gordura alterada, tá? Então, muito falso magro anda pela rua por aí, comendo o que bem entende, sem fazer exercício físico e achando que porque é magro tá tudo bem, mas isso não é verdade. Então, mais uma vez, a importância da balança de bioimpedância para mostrar realmente a sua composição corporal e aí com base nisso a gente consegue trabalhar com aumento de musculatura e diminuição de gordura, tá bom?
Muito bem, olha lá, 25% de gordura corporal. Se você é jovem, o ideal para você seria até 18%, até 20%. Então, você realmente já está em sobrepeso no que a gente fala, levando em consideração percentual de gordura corporal, tá bom? Muito bem. Que mais que eu anotei aqui que o pessoal costuma falar? Obesidade é tratada só com alimentação e exercícios. Mentira, não é verdade. A obesidade é uma doença. E eu não sei se vocês têm conhecimento, quando você vai no médico, ele entrega um atestado médico para você, tem um cantinho lá de preenchimento de CID. O que é CID? CID é uma sigla que significa Código Internacional de Doenças, CID, Código Internacional de Doenças. Então, para o seu atestado ser válido perante realmente o Ministério de Saúde, você poder receber os seus direitos, uma vez se você for registrado, CLT, tem que ter o CID, que é o Código Internacional de Doença. O médico tem que colocar lá qual é a doença que você tem, o porquê que você não pôde trabalhar nesse dia. E obesidade tem CID, tudo que é doença tem CID. Obesidade tem CID, uma vez que tem CID, que tem um Código Internacional de Doença, é porque é uma doença. Então, obesidade, sobrepeso, muitas vezes, na maior parte das vezes, posso falar que mais de 95% das vezes, não é falta de vergonha na cara, não é apenas falta de exercício e excesso de alimentação. Então, é uma alteração metabólica. Como uma doença, uma alteração metabólica, precisa sim de medicação. Mais uma vez, eu não vou impor para o meu paciente que ele é obrigado a tomar remédio. Eu não saio prescrevendo remédio para todo mundo que chega aqui no meu consultório. Agora, em muitos casos é necessário, sim. E uma vez que é necessário a medicação, precisa ser feito com acompanhamento médico. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente aí que na gaveta do escritório tem a cartelinha de sibutramina que compra no mercado negro. Gente, esta pessoa está se matando. Você é contra a sibutramina? Absolutamente. Eu tenho um paciente meu no qual eu prescrevo o uso de sibutramina. Agora, com acompanhamento médico. Porque eu já tive paciente sentada na minha frente que fala assim, nossa, doutora, colega lá do meu escritório tem a sibutramina na gaveta. E aí, quando ela tá um pouco mais gordinha, ela toma, ela emagrece. Continua comendo tudo o que ela quer. Aí ela emagreceu, ela para de tomar o remédio, engorda tudo de novo. Continua comendo. Aí ela toma o remédio, emagrece. Então ela fica direto nesse negócio de toma, para. E ela engorda, emagrece. Efeito sanfona, mata. Tá? Porque cada vez que você emagrece, você perde musculatura. Quando você engorda, você não reganha aquela musculatura que você perdeu. Então, daqui a pouco, você tá sempre mais gordo do que num primeiro momento, falando em gordura, tá? Por isso que eu tô falando mais gordo, tô falando de gordura, porém, com menos musculatura. Isso mata uma pessoa, certo? Então, falta de vitamina D pode causar obesidade? Márcia, pode sim predispor a aumento de percentual de gordura. Então, vitamina D é essencial. Quando a gente fala em vitamina D, precisa ser suplementada em altas doses, por volta de 10.000 unidades por dia em cápsulas, por via oral, mas eu tenho muitos pacientes com deficiência de vitamina D que eu preciso fazer doses injetáveis, doses intramusculares. Essa semana mesmo eu fiz doses injetáveis para pacientes que já vinham tomando 10.000 unidades de vitamina D, mas o organismo não consegue absorver. Então o que eu faço? Eu faço uma dose injetável pontual e aí a gente faz a dose de manutenção com a vitamina D por via oral. Tá bom? Bom, eu acho que com relação a mitos, a verdades, com relação à medicação para emagrecimento, eu consegui abordar, eu consegui falar muitas coisas aqui do que eu escuto dos meus pacientes, tá? Então, resumindo, obesidade não é só tratada com alimentação e exercícios, ela precisa sim de medicação porque ela é uma doença. Sobrepeso e acúmulo de gordura já é um porquinho pequenininho, lembra, doutora Milton falando? Já é um porquinho pequenininho, vai se tornar um porcão grandão, então já podemos entrar com medicação dependendo do caso
do paciente, da demanda que esse paciente traz. A questão de misturar a medicação para emagrecer com outros medicamentos pode acontecer sim, não é toda medicação que tem interação entre si, e existem medicamentos para emagrecer que não agem a nível do sistema nervoso central, então não é toda medicação que auxilia no processo de peso que causam efeitos colaterais importantes como alteração do humor, irritabilidade, boca seca, taquicardia. Não são todos que causam, tem aqueles que podem causar, mas não são todos. Existem medicamentos para emagrecer muito seguros, com mais de 3, 4, 5 anos de estudos de acompanhamento de uso contínuo, sem nenhum tipo de problema, com total segurança. E ao parar a medicação, você só vai reengordar se você voltar a ser sedentário e comer tudo que você vê pela frente. A falta da medicação em si não faz você reengordar, não é o remédio que faz você reganhar o peso, são os seus hábitos inadequados, tá bom? Muito bem, temos mais uns minutinhos aí e eu queria então abordar alguns medicamentos que existem. Vocês querem que eu fale para vocês, que eu aborde alguns medicamentos que existem, que a gente pode usar aí para auxiliar no processo da perda de peso? E aí a gente consegue até falar um pouquinho do sítio de ação de cada um deles, tá? Então, por exemplo, nós temos como medicamentos que estimulam o metabolismo, que são termogênicos, a cafeína. Cafeína é um suplemento, não chega a ser um medicamento, mas ela age como um termogênico, estimulando o metabolismo. A efedrina também, só que a efedrina tá controlada. A efedrina a gente não tá conseguindo usar, ela existia no passado. Hoje em dia tá mais complicado. Mas existe uma medicação para tratamento de diabetes, é um antidiabético, que age aumentando o metabolismo. E aí eu tenho até ele aqui, não ele, né? Eu tenho um demonstrativo, eu vou mostrar para vocês, fica aqui na minha gaveta do consultório. Porque quando eu receito para o paciente, eu gosto de mostrar. Isso daqui, ó. Isso daqui é uma caneta demonstrativa do Victoza. Talvez vocês já tenham escutado falar do Victoza. Quem já escutou, coloca aí para mim. Sim, eu conheço o Victoza. Ou Saxenda. Essa daqui é uma caneta demonstrativa do Saxenda, tá? Então, essa medicação, na verdade, ela foi lançada como um antidiabético. Como que é isso? Eu vou mostrar para vocês, vamos ver se dá para focar aqui, numa agulha minúscula. E, gente, vou ter que pôr aqui na direção do meu cabelo, que é escuro. Ó lá, pronto. Vocês conseguem ver uma agulha minúscula, tá? Ó, alguém já conhece aí. A agulha é bem pequenininha, ela é muito fininha, é uma agulha de insulina, vocês quase não conseguem ver. E aí, como que essa medicação ela é utilizada? Ela tem uma janelinha aqui, nessa janelinha vocês estão vendo 1,8, tá? Que é a dose máxima do Victoza, mas esse daqui não é o Victoza, ele eu falo que é o primo rico, esse daqui é o Saxenda. Então, ele chega até uma dose maior, ele chega até a dose de 3. Vamos ver se vocês conseguem ver. Pronto, dose de 3, tá? Dose de 3 é a dose ótima para emagrecimento. Então, tem muita gente aí fazendo tratamento com endócrino, utilizando Victoza para emagrecer. Victoza não é o ideal para emagrecer, ele até auxilia, ele ajuda, mas a dose ideal para emagrecimento é essa dose aqui, é essa dose de 3. E aí, como que a gente faz? A gente começa com um aumento progressivo. Então, 0 na caneta, pera lá. Vai focar ou não vai focar? Não sei se vocês vão conseguir ver. Bom, caneta tá aqui. Opa, zerou, 0 na caneta. Primeira semana, o paciente vai usar 0,6, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá muito ruim. 0,6. Segunda semana, 1,2. Terceira semana, 1,8. Quarta semana, 2,4. Quinta semana em diante, 3. Então, semanalmente, aumento progressivo, aplicação diária e é bastante simples. Então, o paciente escolhe a dose inicial de 0,6, conecta a agulha, tira a proteção da agulha, coloca no seu abdômen, vamos supor que essa borrachinha aqui é o abdômen, e aperta o bumbumzinho da caneta, ó. Pronto, zerou e o êmbolo se mexeu, tá bom? A medicação entrou no organismo, pronto. É só tirar a caneta
jogar fora, tirar a agulhinha, jogar fora, no dia seguinte a agulhinha nova. Esse daqui é o Saxenda, uma medicação então que originalmente foi lançado como Victoza, é um antidiabético. Viram que os pacientes em uso do Victoza começaram a emagrecer, foi estudar e aí foi lançado o Saxenda, que chega numa dose maior do que do Victoza, que é a dose ótima para emagrecimento. Essa medicação, por exemplo, ela age a nível de intestino. Essa medicação não é uma medicação que age a nível do sistema nervoso central. Então, ela não leva a boca seca, a irritabilidade, a taquicardia, nada disso acontece com ela. Ela aumenta o GLP-1, que dá uma sensação de saciedade. Então, ela age a nível de intestino, aumentando sensação de saciedade. Não interfere necessariamente com o hábito intestinal, pode deixar o intestino um pouquinho mais preso, mas a gente controla isso com alimentação, com consumo adequado de água, tá? E pode causar náuseas como efeito colateral, tá vendo? É um efeito colateral diferente. 20% dos pacientes podem ter náuseas que a gente controla com o uso de Vonal sublingual. Pronto! É uma medicação muito bem tolerada e é uma dos melhores medicamentos que existem hoje no mercado para emagrecimento. Não interfere com nenhuma droga psiquiátrica, não causa efeito colateral importante e é uma droga ótima para emagrecimento, tá bom? Gente, deve ser receitado por um médico, tem que fazer acompanhamento médico, tem que fazer exame, tem que fazer bioimpedância para acompanhar o efeito da medicação no organismo, tá bom? Tô falando para vocês. Não é para sair comprando, eu tô falando que existe possibilidades sem efeitos colaterais, por exemplo, de uma sibutramina, que o pessoal tem muito medo de sair tomando, tá bom? Vou falar só de mais um hoje, depois, se vocês quiserem, a gente monta um outro momento de discussão, tá? Bom, falar do acarbose. A acarbose é uma medicação que tem um nome comercial da Bayer que se chama Glucobay. O Glucobay ou Glucobay é uma medicação que age a nível de intestino também, aumentando o efeito do GLP-1, assim como o Saxenda, atua na absorção de glicose pelo trato gastrointestinal. Então, diminui a absorção de glicose no trato gastrointestinal, aumentando a sensação também de saciedade, tá bom? Ajuda muito em dieta cetogênica para induzir a cetose. Que mais? Pode ser associado inclusive com o Saxenda, tá? Então eu costumo usar muito a acarbose em associação não só com o Saxenda, mas com outras terapias também. Ele sozinho não tem um super efeito, mas quando a gente associa medicamentos ou suplementos com medicamentos, um efeito que seria deste tamanho passa a ser desse tamanho, tá bom? Bom, então existe uma infinidade de medicamentos, existe o dapagliflozina, que age a nível de rim, aumentando a excreção de glicose pelos rins, ou canagliflozina, são primos, medicamentos primos que existe tanto em manipulação como em farmácia, também devem ser receitados por médico, podem ser usados em associação. Existe o Orlistat, que age aumentando a excreção de gordura pelas fezes. O Xenical, é um nome bem comum, bem conhecido, o pessoal conhece. Também é bastante seguro, não vai sair tendo diarreia por aí uma vez que você está com uma alimentação controlada, adequada. Ele pode também, é bem seguro, pode ser associado com outras terapias. E aí, enfim, existe a sibutramina também, que a gente pode pegar um dia para falar da sibutramina. A sibutramina é utilizada para quem tem mais pressa de resultado, com uma dieta mais rigorosa, dá um resultado legal também, mas é contraindicado para quem tem algum problema no coração, para quem é hipertenso, não é para ser usado contínuo, tá? Tem que fazer então um intervalo. Então, existem vários medicamentos com efeitos diferentes no organismo, em sítios diferentes de ação, mas podem ser utilizados uma vez que sob acompanhamento médico, tá bom? Eu vou encerrar essa live aqui com vocês, porque eu quero jogar ela no meu canal do YouTube, o Doutora DRA, tá? DRA, abreviação de doutora,
@josianevascon. Você pode assistir essa live inteirinha e aí, se vocês quiserem, manda aí direct para mim, pra gente continuar essa discussão, falar sobre outros medicamentos que auxiliam no processo da perda de peso, continuando desmistificando vários mitos aí de que medicação não deve ser associada com outros, ou que causa muito efeito colateral, ou que é perigoso, ou que depois que parar vai reengordar tudo de novo, que nada disso é verdade, tá bom? Então, estou à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Até mais!